Dentre todos os profetas que vieram abrir e preparar o caminho para o Messias, o Senhor Jesus Cristo, Sansão, sem sombra de dúvidas, é aquele que possui a força mais avassaladora. Ele foi capaz de matar um leão com as próprias mãos, destruir um exército com uma queixada de jumento e derrubar um templo com um empurrão. Mas como ele conseguiu essa força incrível? E o que aconteceu quando ele a perdeu? Neste vídeo, vamos contar a história de Sansão, o Nazireu de Deus, e descobrir os segredos da sua força e da sua fraqueza. Saudações, pessoal, antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal, para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição, sigamos com o vídeo. Sansão foi um dos juízes de Israel, um líder militar e religioso que governou o povo de Deus antes dos reis. Ele nasceu por volta de 1090 a.C., em uma época em que os israelitas estavam sob a opressão dos filisteus, um povo inimigo que vivia na costa do Mediterrâneo. A mãe de Sansão era estéril, mas um anjo do Senhor apareceu e prometeu que ela teria um filho que seria consagrado a Deus como nazireu. O nazireu era alguém que fazia um voto especial de dedicação ao Senhor, seguindo algumas regras, como não cortar o cabelo, não beber vinho nem se aproximar de cadáveres. O anjo disse que Sansão seria usado por Deus para libertar Israel dos filisteus. Sansão cresceu e se tornou um homem forte e corajoso, mas também impulsivo e desobediente. Ele se apaixonou por mulheres filisteias, contrariando o conselho dos seus pais e a vontade de Deus. Mas Deus usou essas situações para provocar conflitos entre Sansão e os filisteus, e assim mostrar o seu poder. Vejamos alguns dos feitos de Sansão. Quando ele foi a Tina para se casar com uma filisteia, ele encontrou um leão no caminho e o rasgou como se fosse um cabrito, sem nada nas mãos. Depois, ele voltou pelo mesmo caminho e viu que havia mel na carcaça do leão. Ele comeu do mel e levou para os seus pais, sem lhes contar o que tinha feito. Ele quebrou o seu voto de nazireu, pois se aproximou de um cadáver. No seu casamento, ele propôs um enigma aos seus convidados filisteus, prometendo dar 30 vestes e 30 mudas de roupa se eles adivinhassem. O enigma era: do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Ninguém conseguia resolver, até que os filisteus ameaçaram a mulher de Sansão, e ela o convenceu a revelar a resposta. Eles então disseram a Sansão: o que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Sansão ficou furioso e disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam descoberto o meu enigma. Ele então foi a Ascalon, matou 30 homens, tomou as suas vestes e as deu aos que tinham resolvido o enigma. Depois, ele voltou para a casa do seu pai e a sua mulher foi dada a outro homem. Algum tempo depois, ele foi visitar a sua mulher, mas o pai dela não o deixou entrar, dizendo que ela tinha se casado com o seu amigo. Sansão ficou indignado e disse: desta vez não serei culpado se eu me vingar dos filisteus. Ele então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Ele queimou os feixes, o cereal que iam colher e também as vinhas e os olivais. Os filisteus ficaram sabendo que Sansão tinha feito isso por causa da sua mulher e foram e a queimaram, junto com o seu pai. Sansão disse: já que vocês fizeram isso, eu não descansarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois ele desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Os filisteus foram atrás dele e se acamparam em Judá. Os homens de Judá foram até Sansão e disseram: por que você fez isso conosco? Ele respondeu: fiz a eles o que eles me fizeram. Eles então disseram: viemos para amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jurem que vocês não me atacarão. Eles juraram e o amarraram com 2 cordas novas e o levaram aos filisteus. Quando ele ia chegando a Leí, os filisteus foram ao seu encontro aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada
e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, ele pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Depois ele disse: com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões. Com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. Ele jogou fora a queixada e chamou aquele lugar de Ramat-Lehi. Ele estava com muita sede e clamou ao Senhor: tu deste esta grande vitória pelas mãos do teu servo. E agora morrerei de sede e cairei nas mãos dos incircuncisos. Então Deus abriu uma fenda na rocha de Etã, e dela saiu água. Sansão bebeu, recuperou as forças e se reanimou. Por isso aquele lugar foi chamado de En-Hacoré, que existe até hoje em Lehi. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Depois disso, ele foi a Gaza e viu ali uma prostituta e se deitou com ela. Os filisteus ficaram sabendo que ele estava na cidade e o cercaram, esperando para matá-lo de manhã. Mas Sansão se levantou à meia-noite, pegou as portas da cidade com as 2 traves e as arrancou junto com a tranca. Ele as colocou nos ombros e as levou até o alto de uma colina, perto de Hebron. Depois disso, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram até ela e disseram: seduzi-o e descobre de onde vem a sua grande força e como podemos dominá-lo e amarrá-lo, para assim afligi-lo. Cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. Dalila disse a Sansão: conta-me, por favor, de onde vem a tua grande força e com que se poderia amarrar-te para te dominar. Sansão lhe disse: se me amarrarem com 7 cordas de arco novas que ainda não secaram, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os líderes dos filisteus levaram a ela 7 cordas de arco novas, que ainda não tinham secado, e ela o amarrou com elas. Ela tinha homens escondidos no quarto e disse: os filisteus vêm aí, Sansão. Mas ele arrebentou as cordas como se fossem fios de linho. Ela disse: você me enganou e me disse mentiras. Agora, por favor, conta-me com que se poderia amarrar-te. Ele respondeu: se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Dalila disse a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila disse a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando ele acabou de falar, ela percebeu que ele lhe tinha contado tudo. Ela mandou chamar os líderes dos filisteus, dizendo: venham mais esta vez, pois ele me contou tudo. Eles foram até ela, levando a prata que lhe tinham prometido. Ela o fez dormir no seu colo e chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela disse: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o agarraram, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com 2 correntes de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão.
Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, depois que foi rapado. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon e para festejar, pois diziam: o nosso Deus entregou Sansão, o nosso inimigo, em nossas mãos. Quando já estavam alegres, disseram: tragam Sansão para nos divertir. Eles mandaram tirar Sansão da prisão e ele os divertia. Depois o puseram entre as colunas. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me encoste nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Todos os líderes dos filisteus estavam ali e havia cerca de 3.000 pessoas no terraço, assistindo ao espetáculo de Sansão. Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças, só mais esta vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão se firmou nas 2 colunas do meio, que sustentavam o templo, e se apoiou nelas, uma com a mão direita e outra com a esquerda, e disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, empurrou com toda a força, e o templo ruiu sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. A história de Sansão e Dalila nos mostra o contraste entre a fidelidade e a traição, entre a força e a fraqueza, entre a bênção e a maldição. Sansão foi um homem escolhido por Deus para libertar o seu povo, mas ele se deixou levar pelos seus impulsos e desejos, e acabou sendo enganado por uma mulher que não o amava de verdade. Dalila foi uma mulher que usou a sua beleza e a sua astúcia para seduzir Sansão e entregá-lo aos seus inimigos, em troca de dinheiro e fama. Ela não se importou com os sentimentos dele, nem com o propósito de Deus para a sua vida. Ela foi uma instrumento do mal, que causou a ruína de Sansão. Mas Deus, em sua misericórdia, não abandonou Sansão, mesmo depois de ele ter quebrado o seu voto e perdido a sua força. Deus permitiu que Sansão se arrependesse e clamasse por ele, e lhe deu uma última oportunidade de cumprir a sua missão. Deus restaurou a força de Sansão e ele pôde vingar-se dos filisteus e morrer como um herói de Israel. Deus mostrou que, mesmo quando falhamos, ele pode nos perdoar e nos usar para a sua glória. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.